a Vivian Castanheda, host aqui do Compartilha Cast. Aqui no podcast você vai encontrar diversas histórias que vai te ajudar na sua vida, na sua carreira, a te autogerenciar, a calcular melhor sua rota. Então vem comigo e bora compartilhar. Mas antes de começar esse episódio, eu te peço, se você ainda não está inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha, para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Tá curioso? Tá curiosa em saber quem é meu convidado de hoje? Eu vou te contar agora mesmo. Mas até antes de apresentar o meu convidado, eu preciso dizer que hoje a gente está aqui com o apoio da Stalos, que é uma agência criativa que dá vida, identidade e alcance às ideias através de design, conteúdo relevante e marketing digital. E também com a parceria da Try Hard Sports, da minha amiga Rosana. Vai lá no site dela, www.tryhardsports.com.br, usa o cupom COMPARTILHA15 e você vai ter 15% de desconto em qualquer produto aí do site. E para finalizar, tenho que agradecer o Tony aqui, da Além da Mídia Alpha Graphics, que fica aqui no Campo Belo. Esse estúdio é onde eu gravo, é com parceria com ele. Obrigada, Tony. E se você também quiser vir, porque aqui, além de tudo, eles fazem tudo para comunicação visual, para tudo que é para gráfica. Se você vier aqui na Alpha Graphics e falar que você está assistindo o Compartilha, você vai ter 20% de desconto. Então coloca lá, Compartilha 20, fala que você assistiu a gente aqui e ele vai te dar um baita descontão. Bom, agora vamos ao que interessa aqui, que eu sei que você está curioso, está curiosa, porque o meu convidado é mais do que especial. Ele é jornalista, pós-graduado, ele é o diretor do programa Os Donos da Bola na Band, colunista do Diário de São Paulo e host do canal Alambrado Alvinegro. Salve o Corinthians! Onde acompanha de perto os bastidores e a paixão pelo Corinthians. Então, quem que a gente está aqui hoje? Seja muito bem-vindo, Renato... Como que é o seu sobrenome? Nalesso. Nalesso, você Isso. falou e eu não consegui decorar. Nalesso. O famoso Cascão. Muito bem-vindo ao Compartilha Cast. Obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui contigo. Poxa, para mim é uma honra estar aqui com você. Mandar um salve pro João, nosso amigo em comum, né? Grande João. E ele é grande mesmo, hein? Grande João, um beijo pra você. Mas legal estar aqui com você. É, graças ao João, a gente tá aqui hoje. Isso. Ele que falou, você tem que gravar com o Cascão. Então, estou aqui, João, gravando com o Cascão. Bom, Cascão, quero começar te perguntando como que tudo começou. De onde surgiu essa vontade de você ir trabalhar com jornalismo e principalmente trabalhar com futebol, que pelo visto é uma das suas maiores paixões? Sem dúvida. O jornalismo surgiu justamente do futebol. Aquela paixão, todo menino, principalmente da minha geração, não sei os mais jovens, né? Hoje mudou muito com o crescimento das mídias sociais, com o crescimento de todas essas mídias alternativas, mudou muito e eu não sei te dizer como são hoje os meninos, as meninas que começam a fazer jornalismo. Mas na minha época, pelo menos 99% dos meninos que se interessavam pelo jornalismo vinha por causa do esporte, por causa do jornalismo esportivo, pelo interesse em jogar bola. Então, a gente queria ser jogador de futebol, o sonho né, aqui no Brasil, da grande maioria dos moleques de ser jogador de futebol. Então, eu tentei e não consegui a minha opção. E é curioso isso, porque eu fui da minha galera, né? Eu sou do bairro do Ipiranga também, era da Vila Mariana na ocasião, mas por parte de pai e de mãe eu sou natural ali do Ipiranga. E eu fui o único mesmo que todos quiseram, boa parte quis ser jogador, mas só eu que fui pro jornalismo, porque de fato eu precisava, alguma coisa me dizia, essa coisa né, feeling, de né? feeling, porque eu acho que assim é muito, depois eu volto, mas é muito cedo para uma criança de 17 anos, né, decidir o futuro. Acho que é até cruel, né? Eu também. Decidir o que ela vai fazer pro resto da vida dela aos 17 anos. É muito cedo. Mas eu acho que eu tinha isso na minha mente mesmo, que
que eu tinha que trabalhar com o futebol, que era a minha grande paixão, é ainda até hoje. A gente fica meio decepcionado com coisas que acontecem no meio do futebol, mas é uma grande paixão e é o que, de fato, trilhou meu caminho até aqui. Eu sou formado em jornalismo, e pós-graduado em jornalismo pela PUC de São Paulo, então eu já me formei em 99 e finalizei minha pós-graduação em 2001. Então, já são, 25 anos, né? Tô ficando velho, já tô velho, né? A gente tem a mesma idade, a gente se formou na mesma data, na mesma época. E curioso que eu vejo hoje, os moleques que são os estagiários na TV Bandeirantes que trabalham comigo lá, pra eles eu sou velho, né? É louco isso, né? Mas na minha cabeça eu não consigo me achar velho, não sei. Não, mas você ainda é muito louco jovem. Isso. E que bom que você conseguiu realizar seu sonho de menino, de estar com o futebol mesmo não jogando bola. Mas eu tenho certeza que você passou aí por grandes desafios na sua carreira como jornalista. Queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente como que foi até você chegar nos donos da bola, que eu adoro quando o Neto fala. Ele fala, solta o hino, Cascão! Então, é louco isso, né? Porque são as coisas que acontecem na nossa vida que é difícil explicar. Eu sou corintiano, graças ao meu pai, né? Sempre fui extremamente corintiano, fanático. Aliás, mais do que o meu pai. Meu pai que me levava de criança e eu sempre tive essa ligação muito forte com o Corinthians. Eu era daqueles moleques que decorava a escalação, que fazia recorte de jornal, guardava recorte de jornal, guardava pôster de time campeão, enquadrava pôster de time campeão. E eu sempre fui bem fanático, e minha ligação, por eu ter meus 47 anos, o começo assim do fortalecimento da minha paixão pelo Corinthians e dos meninos mesmo, onde começa a formar ali uma paixão por um time de futebol, ali entre os 7 e 10 anos de idade. E no Corinthians, essa geração que jogava no Corinthians era justamente a do Neto, do Ronaldo, do Márcio, e de todos os outros, aquela galera que acabou sendo campeão brasileiro de 90. E o título do Corinthians, do brasileiro de 1990, foi o que mais me marcou. Porque eu fui em vários jogos daquela campanha com o meu pai. Eu era um moleque de 10, 11 anos. E eu lembro claramente da final, que a gente estava na casa do meu avô, na rua Xavier de Almeida, no Ipiranga. A gente soltou um balão. Hoje em dia é meio proibido soltar balão, né? Mas naquela época ainda não tinha essas restrições e era um balão do Corinthians. Então, é uma coisa que me marcou demais, assim, minha infância. E hoje, por essas situações de Deus, que só Deus explica, que não dá pra... Quer dizer, eu já trabalho com o Neto há muitos anos, né? Mas hoje, todos aqueles caras que eu vi pela televisão, que eu via no estádio, são todos meus grandes amigos. O Ronaldo, que era o goleiro, Ronaldo Giovanelli, e o Neto, o Márcio, que era o volante, que eram os 3 principais jogadores daquele time, são meus grandes amigos, que eu falo que são meus grandes... O Neto é padrinho da minha filha Helena, mais nova. É muito louco isso daí. É uma coisa que quando... por alguma coisa dá aquelas tristezas, aquela bad, aquela deprê que todo mundo tem, eu falo, puta, de verdade, eu não tenho do que reclamar da minha vida. Porque se hoje eu sou quem eu sou, trabalho, Deus me deu tanta coisa boa, tanta coisa positiva, que eu não tenho do que reclamar. Que delícia, né? Tudo que você tá falando, eu tô toda arrepiada aqui, porque corintiana que sou também, acompanhei desde criança, e estar com você aqui, sabendo que você é amigo dos meus ídolos. Então eu tô aqui me sentindo em casa e muito feliz com isso, porque esse é um sonho de toda criança, estar perto das pessoas que a gente gosta, e você ainda trabalha com ele. O Neto é padrinho da sua filha, que, aliás, Neto, é brincadeira, né? Que esses dias lá no programa, ele foi falar com você estava na Argentina, e aí ele esqueceu o nome da filhada dele. Pois é, esse Zé Ruela.
Na verdade, é o seguinte, ele lembra mais da minha filha mais velha do que da própria filhada dele. A minha filha mais velha, a Isabela, vai fazer 20 anos agora, ela é afilhada, eu coloquei o Fabrício de padrinho. O Fabrício é o meu grande amigo jornalista também, hoje ele trabalha nos canais ESPN, e na época o Neto ficou com ciúmes. Falou, pô, porque o Fabrício já era meu amigo há muito tempo, não, seu próximo filho eu vou ter que batizar. E batizou a Helena, e enfim... Esqueceu o nome dela. O Neto só lembra de coisa que não tem que lembrar. Coisa importante ele esquece. Ai, meu Deus. Mas ele lembrou depois. Ele lembrou depois. Mas demorou. Não, mas é porque às vezes ao vivo, até a gente aqui na gravação, tem horas que buga a nossa cabeça. Dá um bug, é verdade. Imagina ele lá ao vivo com um monte de coisa que tem que estar preocupado. A gente dá uma desculpa pra ele, não tem problema. Agora, aproveitando que a gente tá falando sobre isso, né? Que você tá junto com grandes ídolos, né? O seu amigo hoje, pessoal, padrinho da sua filha, mas eu queria saber nos bastidores como que funciona. Vai tudo no improviso ou tem um planejamento bem estruturado no seu programa hoje, Cascão? Olha, hoje nos Donos da Bola, na verdade, da sua pergunta, acontece as duas formas. A gente estrutura sim um programa, tem um programa estruturado, mas com o Neto, especificamente com o Neto, as coisas fogem do padrão. Então, muitas vezes a gente faz as coisas no improviso também. Então, são as duas situações. A gente sempre tem uma reunião de pauta, define as coisas que a gente vai falar no dia anterior, ou às vezes até na manhã do dia seguinte, para falar no programa daquele dia, mas às vezes pinta algum assunto, ou pinta alguma ideia louca na cabeça dele, que a gente muda tudo. E eu acho que isso faz parte. Então, isso até ajuda a gente no jornalismo mesmo. Então, quer dizer, eu me sinto hoje preparado, quer dizer, eu já tenho 30 anos de profissão, mas eu me sinto preparado para fazer qualquer tipo de programa, porque os Donos da Bola é tanto improviso ali que eu acho que qualquer lugar que eu estiver, dá para tirar de letra. Dá para tirar de letra. E como você hoje lida diretamente com o programa de futebol? Seu canal no podcast também é sobre futebol. Dá para separar o que é a parte importante para falar ou o coração do timão aí fala mais alto? Então, não, assim... Você fala nos Donos da Bola ou você fala no Alambrado? Nos dois. Dos Donos da Bola, a gente tem uma preocupação de falar de... Porque, assim, os Donos da Bola, pra galera entender aí, os Donos da Bola, ele não é nacional. Porque o Jogo Aberto, que é o programa que antecede os Donos da Bola, ele é o programa de esportes nacional da TV Bandeirantes. Os Donos da Bola são os programas locais. Então, no Brasil inteiro... tem os Donos da Bola. Então, lá na Bahia, tem os Donos da Bola da Bahia. No Rio de Janeiro, tem os Donos da Bola do Rio de Janeiro. Porto Alegre, tem os Donos da Bola. Só que o nosso é o carro-chefe, que foi o que começou. Então, tem os Donos da Bola de São Paulo, esse é o nosso. Então, por ser um programa local que a gente fala, a gente foca, e por isso que a galera às vezes, pô, o Neto não fala do Flamengo, o Neto não fala... Não, porque a gente passa para São Paulo. Então, o nosso foco é falar mesmo de Corinthians, São Paulo, Palmeiras... e Santos. Óbvio que a gente fala mais do Corinthians, porque o Neto é corintiano e tudo mais. Eu também sou corintiano, mas a gente fala... Por exemplo, hoje a gente falou muito pouco do Corinthians. A gente focou mais o programa no próprio Palmeiras, que joga, né? Então a gente tem esse lance do time que joga no dia, fala um pouco mais e tal. Então existe toda uma estrutura de programa que a gente desenha de acordo com a rodada do campeonato e tal. Mas... a gente tenta fazer com que as pessoas tenham esse entendimento. Já no Alambrado, não. Aí é mais o coração mesmo, mais o... A gente fala especificamente o Alambrado Alvinegro no meu canal. Ele não é só meu, né? A gente é um canal mesmo de notícia, então tem outros caras, o Fabrício, tem uma galera lá que ajuda a gente a trabalhar o canal e ali a gente põe mais o coração. Então a gente acaba se envolvendo com os problemas políticos, a gente acaba se envolvendo com a crise financeira do clube. Ali tem várias coisas que a gente acaba se envolvendo, mas a gente faz com o coração mesmo. No Alambrado a gente faz mais com o coração. Nos Donos da Bola a gente faz uma parada mais jornalística, assim, mas acaba
pelo jeitão do Neto, fazendo também um pouco, se envolvendo um pouco com o coração, porque, enfim, ele é corintiano, né? Fanático, é. E ele é muito espontâneo, não tem jeito. E já que a gente tá falando do Neto, às vezes você tem vontade de dar uns tapas na orelha do Neto? Às vezes não, quase todo dia. A gente briga muito, assim, mas a gente se entende. Até em cima daquilo que a gente conversou, que eu falei anteriormente, eu acho que quando era moleque, quando eu tinha meu adolescente, começo da minha vida adulta, eu era muito encrenqueirão, assim, sabe? Não levava desaforo pra casa, arrumava confusão com todo mundo. Quer dizer, não com todo mundo, mas com quem merecia, digamos assim. E eu acho que Deus colocou o Neto na minha vida justamente para baixar minha bola, sabe? Eu vou colocar o grande ídolo da sua vida aqui, ó, do teu lado, para você parar, porque você vai ter que bater nele. Você quer bater nele? E eu não jamais faria isso. Então eu realmente aprendi, a gente aprende com isso. A maturidade assim, traz isso. A maturidade também, mas assim, eu fico bem puto com ele e ele comigo, porque eu sou jornalista, ele tem uma cabeça do ex-jogador. Então a gente precisa chegar num denominador comum. A gente chega, mas às vezes é difícil, sabe? Ele tem uma cabeça ele tem uma cabeça muito mais porra louca, digamos assim, sabe? E eu tenho uma linha diferente, enfim, mas no final das contas acaba dando certo, é aquela bagunça organizada. Vocês se entendem, né? Se entende. E agora, como infelizmente a gente vive muito de querer audiência, né? Aliás, acho que o jornalismo, a televisão em si, ela sempre buscou audiência. Isso. Vocês conseguem fazer algo, por exemplo, eu procuro não ficar trabalhando aqui no Compartilha Cast com polêmica, nem trazer algo que é só por conta de likes. Eu gosto de trazer mesmo informação, como a gente está aqui compartilhando a sua carreira. Dá para conseguir dividir isso ou você é cobrado nos bastidores que vamos fazer polêmica o tempo todo? Como que funciona isso hoje? Eu não sou, assim, eu acho que a gente vai fazer 15 anos de programa, a gente não tem mais esse nível de cobrança de conteúdo nesse sentido. O nível de cobrança pra gente é comercial, o nível de cobrança de outras questões. Mas assim, essa é uma briga que a gente tem. Por incrível que pareça, é de uma maneira contrária do que todo mundo imagina. Eu sou o cara que adora uma polêmica. Eu sei que vai dar audiência, eu sei a forma que o Neto vai trabalhar determinado assunto. Já o Neto, ele não gosta de fazer polêmica vazia. Entendeu? As polêmicas que a gente gosta de fazer... Para dar um exemplo, o presidente da CBF levou a amante, não sei se você viu aí, durante a Copa do Mundo, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol levou para lá, para os Estados Unidos, a esposa e a amante. Então ele deixou a esposa no México e a amante nos Estados Unidos. O Neto não quis falar sobre isso. E eu acho que ele tá na dele. Mas a gente não chegou a conflitar sobre isso, porque eu até concordei com ele, mas estou dando um exemplo assim de polêmica vazia. Pra gente, isso é mais pro Léo Dias, que foi inclusive o cara que deu essa informação. Mas, por exemplo, uma outra polêmica vazia, o Vinícius Júnior fez a harmonização facial, você viu? Eu vi. Você achou que ele ficou bonito? Eu acho que nem com a harmonização ele vai conseguir ficar bonito, ele é muito feio. Mas ele melhorou. Ele deu um up, assim. Ele usou uma barbichinha, agora ele tem queixo, né? Ele ficou com queixo. Enfim, a gente tem essa parada também. Então, às vezes, a gente coloca ali uma coisa de brincadeira, porque o Neto tem um lado do humor também, que a gente acaba brincando, mas ele não gosta. Eu já gosto de polêmica. Então, por exemplo, mas aí polêmica com conteúdo. Então, por exemplo, o Corinthians vive um inferno político, um inferno de administração financeira, e eu gosto de colocar o dedo na ferida, tal, não sei o quê, vamos falar disso, vamos falar aquilo. E se ele não tá afim de falar, ele não fala. Como ele é o apresentador, ele acaba se sobressaindo. Mas eu gosto de uma polêmica nesse sentido quando fala de futebol, quando não é vazia, quando não é assunto periférico, quando é um assunto específico do que a gente trabalha, que é o futebol. Eu gosto. Ele já não é muito, ele gosta de falar mais de bola, de futebol mesmo, do time, dos jogos. Na meiuca lá, né? Mas então eu vou ter que aprender com você. Vou começar a trazer umas polêmicas não vazias, porque eu acho que é o que o público também gosta, lógico. né? Não, mas o público adora vazia também. Também gosta. Senão não existia TV Fama, não existia esses programas de fofoca. A galera adora.
fofoca. Então vamos fazer uma polêmica, já que a Vamos. gente está nesse assunto. Bora. O que você achou do novo patrocinador do Corinthians? Antes o Corinthians era Respeita as Minas, agora é Fatal Fans. Então, eu tenho uma visão polêmica sobre isso daí, Boa, inclusive. era isso que eu queria. Seguinte, o Corinthians, a Fatal Model, que é a empresa, na verdade não é empresa, as pessoas têm que entender, por trás, a Fatal Model é um braço, a Fatal Fans é outro braço, é que me fugiu o nome da empresa. Na verdade, tem uma empresa de internet, né, que cuida dessa parte de internet, me fugiu também, é uma empresa de tecnologia, que tem várias, eu acho que são mais de 20, uma holding de tecnologia, lembrei, holding, palavra bonita, né? Boa. Uma holding de tecnologia que tem várias empresinhas, empresinhas não, né? Empresas. Entre as quais a Fatal Model é uma, a Fatal Fans é outra, e tem outras de outros segmentos. O que acontece? A Fatal Fans, a Fatal Model, de fato é um site de acompanhantes. De fato, mexe com prostituição. E aí que tá a polêmica, né? E aí que tá o grande problema que o Corinthians não quis fazer com a Fatal Model na época, porque tinha diretamente um envolvimento com prostituição, com acompanhantes. Mas vale lembrar que outros clubes como o Remo, como o Vitória da Bahia, como a Ponte Preta, fizeram patrocínio. Então eles pegaram dinheiro da Fatal Model. O Corinthians não quis fazer com a Fatal Model. O Corinthians quis fazer com a Fatal Fans. Aí você vai me falar, mas qual é a diferença? Qual é a diferença? A diferença é que a Fatal Model é um canal, é um site de acompanhante. A Fatal Model é um site de acompanhante. A Fatal Fans é uma plataforma de conteúdo exclusivo. Você pode abrir um perfil na Fatal Fans e colocar todos os bastidores aqui do Compartilha Cast. Como é que é seu nome? Yasmin. A Yasmin pode abrir um perfil e colocar todo o trabalho da parte técnica dela, o dia a dia dela. A Fatal Fans é um concorrente do OnlyFans. Nos Estados Unidos, aqui pra gente, o OnlyFans é visto como putaria. Porque daí você coloca a foto do seu pezinho, da sua mãozinha. Mas nos Estados Unidos não é visto assim. O americano não vê o OnlyFans como putaria. Por quê? Porque as pessoas colocam conteúdo exclusivo. Várias pessoas, jogadores da NBA, vários jogadores da NBA, quase todos, inclusive, têm parceria com o OnlyFans para colocar o conteúdo deles de jogador lá na plataforma. Então, você vê a diferença? É que é difícil explicar a diferença, tá principalmente claro para as pessoas mais radicais. Fatal Model, site de acompanhante. Fatal Fans é uma plataforma de conteúdo exclusivo. Então eu poderia fazer um perfil na Fatal Fans e colocar os meus bastidores no Alambrado, nos Donos da Bola, minha vida cotidiana dentro da minha casa. As pessoas fazem isso. Não é só necessariamente ligado à nudez, a sexo. Então existe uma diferença aí. E é a Fatal Fans que está patrocinando o Corinthians. Então, você me esclarecendo, eu fico mais tranquila. Mas isso ninguém fala. É louco isso, né? Então, mas tá na hora, então, do Corinthians emitir uma nota para explicar para todo mundo, porque tá maior polêmica, todo mundo falando sobre isso, principalmente respeite as minas e tal, então cabe o Corinthians. Mas eu acho que o Corinthians também, às vezes, gosta de polêmica, e na época eu já reclamei muito do Corinthians. Não sei se gosta, eles são incompetentes e gananciosos. Eles são atrapalhados na comunicação, né? Muito. Eles demitiram, infelizmente, o Thiago Maranhão, que era... Você conhece o Maranhão? Sim, ele já gravou aqui no Compartilha Cast. Gostava muito do trabalho dele, fez um trabalho muito curto, muito rápido. E aí eles perderam isso e eles estão patinando. Eles poderiam fazer muita coisa boa pro Corinthians e perderam. Porque assim, política no clube é muito difícil, porque um clube de futebol, especificamente o Corinthians, uma gestão dura 3 anos. Isso se não aconteceu o que aconteceu com presidentes que foram empichados e tudo mais, como é o caso do Augusto Melo, que saiu por corrupção aí, saiu por tudo que ele fez de errado. Então, na verdade, quando você
arruma um emprego no Corinthians, tem prazo de validade, Sim. entendeu? Não é que nem, por exemplo, eu tô na Band há 19 anos. Se eu saio da Band pô, os caras querem me... Por exemplo, os caras me chamam pra ser da comunicação do Corinthians. Eu sei que eu vou durar no máximo 3 anos. Mas lá é o seguinte, vem um diretor, não vai com a tua cara, pede sua cabeça. Então é uma coisa totalmente desagradável que acontece. Clube de futebol é muito difícil de... E qualquer clube social, no Ipiranga, que é perto de onde a gente mora lá, é a mesma coisa. Lá, se eu não me engano, ainda são 2 anos de gestão. Nossa. Então, só que no caso do Ipiranga, que é uma coisa mais tranquila, não fica trocando toda hora os funcionários do clube, né? Mas no caso do Corinthians, como existe muita briga política, um odeia o outro, quando troca a gestão, o cara quer mandar todo mundo embora para pôr os amiguinhos dele. Porque ele não confia nos caras que estão lá, porque era do outro. Então esse é o grande problema que tem. E vamos continuar em polêmica, já que eu descobri que você gosta de polêmica. O Corinthians tem jeito? O que você como corintiano, que quase manda prender e manda soltar lá dentro, qual é a solução pro Corinthians melhorar tudo isso que está acontecendo? Eu acho que é difícil... o Corinthians, ele é muito maior do que as pessoas imaginam, o universo do Corinthians, assim. Quando eu comecei a me envolver mais com o canal Alambrado Alvinegro e comecei a entender mesmo como funciona a política interna de dentro do clube, que parece ser muito grande, mas ali dentro é mais um curralzinho, um querendo matar o outro. É muito difícil. O Corinthians hoje deve cerca de 3 bilhões de reais, né? É uma dívida quase que insolúvel aí. Se você perguntar para os caras lá de dentro do clube, eles vão falar que dá para pagar, mas a gente sabe que não dá para pagar. Muitos colocam como a única saída uma intervenção judicial. Eu também sou propenso, já me declarei a favor de uma intervenção, porque eu acho que se não tiver alguém que freie esses caras, a coisa vai aumentar. É só você ver um time que deve 3 bilhões, se questiona a renovação de contrato do Memphis Depay, que ganha 6 milhões por mês. Pois é. Então, quer dizer, os caras fazem as coisas sem nenhuma responsabilidade. Responsabilidade com o clube. Por quê? Porque eles não respondem. A gente sempre defendeu nos donos da bola, a gente nas nossas mídias, eu, o Neto, a galera, do dirigente tem que ter responsabilidade das cagadas que ele faz com os seus bens. Ele tem que responder com os bens dele. Se fosse assim, não teria tanto corrupto, tanto cara incompetente. Eles pensariam 2 vezes antes de contratar jogador A, jogador B, porque ele teria que se dispor do apartamento dele, da casa na praia. Então, só que isso não acontece. Então, os caras em geral, porque clube de futebol, historicamente, até hoje é assim, ele é gerido de uma maneira, de uma maneira social mesmo. Então... É curioso isso. O Corinthians, ele é administrado da mesma forma que o Clube Atlético Ipiranga. É louco isso. As leis internas são basicamente as mesmas. E tá errado. Você não pode fazer o Ipiranga, que, sei lá, tem de faturamento, vamos colocar lá, 5 milhões de reais, não sei. De verdade, eu não sei do Corinthians. Fala 5 patacas. 5 mil não, patacas. É que eu não sei. Mas assim, 5 milhões de reais por ano... Um clube que gere 5 milhões de reais por ano, com outro que gere 1 bilhão de reais por ano. Não dá. As leis têm que ser diferentes, o estatuto tem que ser diferente, as normas têm que ser diferentes, porque é muito poder, muito dinheiro na mão de pouca gente, e é por isso que a gente vê situações como essa, um presidente sendo empichado atrás do outro, corrupção, ganância, briga por poder. Eu só vejo a solução do Corinthians uma intervenção judicial, e uma possibilidade de SAF é discutida dentro do clube. Você já deve ter ouvido falar da Safiel, que foram os primeiros que colocaram, o Carlos, o Eduardo, o Maurício. Tem uma galera que aparentemente é uma galera que está comprometida, que quer fazer as coisas boas, que a Safiel, eles colocam a sociedade do povo, né? É até o nome do projeto, porque eles querem, de fato, dividir em cotas, né? Querem que os corintianos, a torcida do Corinthians, seja acionista do próprio clube. Então, são 30 milhões de torcedores, de 30 a 35 milhões de torcedores corintianos. Eu acho que, se for bem feito de maneira honesta, eu acho que poderia ser uma salvação do clube. Mas eu acho que um caminho inicial é intervenção judicial, ou seja,
que a justiça brasileira, a justiça aqui de São Paulo especificamente, né, decida em tirar esses caras de lá. Porque senão a bagunça não vai ter fim. Não vai ter fim. E a gente precisa respirar e precisa voltar a ser competitivo, né? Que graças à nossa raça... O Corinthians é tão grande que mesmo na bagunça as coisas mesmo funcionam. na bagunça a gente acabou ganhando aí ano passado. Mas podia ganhar muito mais e não ficar hoje como tá só Palmeiras e Flamengo, né? Por conta de dinheiro. E a gente voltar, pelo menos... por causa da torcida. O Corinthians ganha por causa da torcida. Que... Olha, não sei se é porque eu sou corintiana. Você vai nos jogos? Eu vou. Olha só, a gente estava falando da bagunça do Corinthians. A gente tinha uma cadeira no Corinthians. Sim. E aí, na pandemia... Você e seu marido. Eu e meu marido. E aí, corintiano também muito pra caramba. corintiano. Meu pai é corintiano, a família inteira é corintiana. Que bom. Que quem não for, até meu cunhado, que aparentemente se diz São Paulino, mas eu gravei com a Kemily, a ex-goleira do Corinthians, e aí ela conseguiu pra minha sobrinha entrar na final Corinthians e Palmeiras. A minha sobrinha entrou com a jogadora. No futebol feminino? No futebol feminino. Legal. E aí... Ele foi junto pra prestigiar e colocou a camiseta do Corinthians. Aí, olha tá só, vendo? até ele virou corintiano. São Paulino tem uma tendência a ser corintiano. Mas é isso, é muito louco. E você sabe, você ainda tem as cadeiras? Então, a gente tinha a cadeira e aí veio a pandemia. Daí, no meio da pandemia, a gente não quis renovar, porque justamente... Pra não ficar gastando à toa. Vai ficar gastando e tudo mais. Quando a gente quis renovar... A gente já não tinha mais. E assim, eles não mandaram mensagem. É uma bagunça. Até na época, eu falei com o Thiago Maranhão, eu falei, Thiago, me ajuda. Ele falou assim, a gente briga o tempo todo com eles por conta disso. Tá todo mundo pedindo, implorando, e não se resolve nada. Então, hoje eu não tenho cadeira. É que existe uma fila muito grande, realmente. Porque assim, hoje em dia, pra você ir nos jogos do Corinthians... Isso é uma polêmica interna, mas isso acontece em todos os lugares do mundo. Os planos de sócios... Eu ia falar fiel torcedor, mas fiel é só o do Corinthians. O plano de sócio torcedor existe no mundo inteiro. Então, os clubes vendem pelo ano. Sim. Então, eles fecham e é uma renda que eles contam pro ano, né? Todo clube tem. Borussia da Alemanha, Bayern, Barcelona, todo clube é assim. Aqui no Brasil a tendência era chegar o mais rápido possível, porque é uma renda a mais para os clubes brasileiros, principalmente aqueles que têm uma torcida muito grande, como é o caso do Corinthians. Então eles contam com isso. E existe uma fila, que eu já me informei, né? Eu entrevisto muita gente lá. Existe uma fila muito grande de pessoas. Então, quando você deixou de ter a cadeira, já chegou outra pessoa e pegou. Aí você tem que entrar na fila. Mas se você não concorda comigo, se renovou, o que o Corinthians tinha que fazer? Mandar uma mensagem imediatamente, isso sem vai dúvida. renovar. Vamos renovar? Nem isso aconteceu. Não fizeram nada Porque disso. É uma bagunça. Porque é uma bagunça. Eles mudaram algumas coisas lá de uns tempos pra cá, mas eu não sei se melhorou. É o caso de se informar. Eu vou tentar ver isso aí pra você. Por favor, mas sabe o que a gente faz hoje, eu e meu marido? A gente vai sempre no camarote, porque no camarote a gente consegue ir, e eu até gosto, porque daí eu fico tietando todos os jogadores. Eu já tenho foto com o Marcelinho, com os a jogadores vão, né? Eles vão Vocês lá. foram em qual? Eu vou sempre no da Brahma. No camarote Brahma. Porque é o que fica central, né? Então ali, pra mim... ali tem os shows, né? Camarote Brahma, então, mas eu vou ali no central, Fielzone. Porque pra mim é a melhor posição. Eu tenho parceria com o do Fiel Torcedor, que é legal também. Então já sei. Quando eu precisar, eu já vou mandar mensagem pra você. Pode mandar. Ó, tá gravado isso, hein? Agora, vamos aproveitar. A gente já volta a falar de Corinthians, mas eu queria aproveitar que a gente acabou de acabar, estamos em luto ainda da Copa do Mundo. O nosso Brasil saiu muito precoce. Depois que o Brasil saiu, você chegou a torcer pra alguém? Eu não tô em luto, tá? Não? Eu não tô em luto porque é o seguinte, pra mim, essa é uma discussão curiosa. Eu não entendo até hoje o porquê que uma entidade privada, que no caso da CBF, que comprovadamente é corrupta, ou foi corrupta, melhor dizendo, que os 5 últimos presidentes foram afastados ou por corrupção ou por assédio sexual, enfim, é uma bagunça desgraçada. Aliás, os clubes são um reflexo da entidade que administra o futebol. Eu não sei por que eles, que só visam dinheiro, só visam lucro, administram a seleção que é do brasileiro, que é do povo. Então, quer dizer, quando você fala em luto, o brasileiro, e é a opinião comum, o brasileiro sofreu crianças chorando por causa de um monte de cara que não tá nem aí pro povo.
eles estão preocupados em encher o bolso de dinheiro. E isso é uma coisa que, porra, eu já deixei. Eu tava semana passada e retrasada, peguei um período de férias, né, que eu te falei, eu tava na Argentina. E eu vi o carinho do povo, o patriotismo que o argentino tem pela sua seleção, independente de qualquer coisa. O brasileiro, a convocação do Neymar, por exemplo, foi totalmente estratégica por parte da CBF, porque se eles não convocassem o Neymar, que já é um ex-jogador e não joga mais bola, não joga mais bola. O Neymar tá se arrastando. O Neymar não é mais jogador de futebol. Mas isso, cara, eu não recrimino o cara. É que, pô, eu acho que o pai dele até que tá forçando ele já tinha que parar. Convocaram ele por marketing para trazer o carinho do povo de volta para a seleção durante a Copa do Mundo, porque todos eles sabiam que o Neymar não tinha condição. Então, num cenário de total bagunça, corrupção, eu não consigo acreditar que possa ainda ter um pouco de carinho por parte desses dirigentes com a seleção, com a seleção do povo. Eu acho até que o Brasil, a seleção brasileira, devia ser gerida por um ex-jogador, por alguém. O Ronaldo Fenômeno até tentou. Né? Devia... Eu entendo que é importante o lado comercial dos patrocinadores, eu entendo uma série de coisas, mas isso não pode ser o principal. Então, quando você convoca um jogador por interesse econômico, vou convocar esse jogador aqui, porque daqui a 2 meses ele vai ser vendido para a Inglaterra. Sim. E eu vou ganhar comissão. Que foi o caso de alguns ali, que é né? polêmico, assim. Eu não tenho prova para falar, mas a gente sabe. Toda vez é convocado alguém e depois de meses o jogador é vendido, pois sabe? Por exemplo, existia uma regra, eu ainda não sei se existe, tá? Mas durante muitos anos existiu uma regra que para um jogador ser vendido para a Inglaterra na Premier League, ele precisava de uma cota de convocações para a seleção nacional do seu país. E isso aconteceu muitas vezes na seleção brasileira, entendeu? Então, para mim, tá mais do que evidente que tem coisa errada aí. Enquanto isso persistir, enquanto a ganância, o poder, a corrupção existir, e os caras convocarem mais por interesse do que por futebol e com o objetivo de retomar o carinho do povo, eu não acredito nessa seleção. É uma tristeza, porque a gente que gosta de futebol, né, e a gente que acompanhou Ronaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho, Cafu, Romário, é uma tristeza a gente ver como que tá. Tinha jogador que a gente não sabia o nome, não sabia de onde era. Não, a maioria. A maioria. Você sabia, de verdade, você sabia? Eu até, foi curioso, a gente até fez uma matéria, tá, nos Donos da Bola, onde a gente pegou 7 jogadores, entre eles Igor Thiago, Ibanes, esses caras aí. Sim. A gente mandou fazer uns cartazes grandes com a foto do jogador e fomos no centro de São Paulo perguntar para as pessoas comuns quem eram esses jogadores. Ninguém soube quem era ninguém. É uma coisa impressionante. Jogadores totalmente desconhecidos. E eu não estou nem analisando, mas está provado aí, na Copa do Mundo provou que eles nem qualidade têm direito, né? Óbvio que tem um outro jogador que tem qualidade, que tem um histórico, mas a maioria ali não tem a qualidade, e a gente deixou de ser há muito tempo o país do futebol, né? Que sempre teve esse slogan, né? O país do futebol já deixou de ser, é o país pentacampeão, o que mais tem título, mas já de um bom tempo deixou de ser o país do futebol. É uma pena, né? Uma pena. Mas no final a gente tava na final com o Ronaldinho e com o Ronaldo, que foi demais aquela entrada deles. Com a Madonna. Agora os caras, assim, eu vi muita crítica. Eu vi gente, porque hoje em dia tudo os caras criticam. Cara, eu acho que os caras estão na deles, sabe? Os caras fizeram a história deles, grandes campeões, os dois, jogaram demais. E os caras estão na deles de curtir, de fazer farra, de fazer o que quiser. Não sei nem se ganharam dinheiro pra fazer aquilo ou não, devem até ter ganho. Mas o mais importante é os caras curtirem. Eu respeito os dois muito, inclusive. E eu sou fã dos dois, assim. Você já teve... Bom, você com os Donos da Bola, você já teve contato com o Ronaldo? Sim, o primeiro programa Os Donos da Bola da história, no dia 7 de março de 2012, minha filha nasceu no dia seguinte, a mais nova. Foi com o Ronaldo Fenômeno. Ai, que legal. E aí ele até levei uma camisa para ele autografar, né? Ele já tinha aposentado, mas tinha tido a história dele no Corinthians e tal.
E foi muito legal. O Ronaldo é um cara legal, super simples, simpático, tranquilo. Não, eu imagino. O Gaúcho eu nunca tive o prazer de conhecer pessoalmente. Mas o Ronaldo, sim, é um cara legal. E você tieta os jogadores sendo fanático? Eu, sinceramente, esse negócio que eu te contei lá, de ter ainda muito cedo conhecido os meus grandes ídolos, por mais que eles não sejam os grandes ídolos nacionais e tal, mas foi algo que meio sei lá, eu desapeguei um pouco. Eu fui durante 3 anos, quase 3 anos, né? 2 anos e uns 10 meses, assessor de imprensa do Guarani de Campinas, né? Quando o Neto era gerente de futebol, a gente já trabalhava junto. E eu lembro num jogo Guarani Fluminense no Maracanã, eu era assessor de imprensa, mas a gente não tinha um executivo ali na época, eu era o Neto e tal. E o Neto os jogadores ficaram no antidoping, os nossos jogadores. Não lembro nem quais eram, mas o Neto falou assim: meu, fica com os caras aqui no antidoping, porque antidoping demorava. Antigamente tinha cerveja, os caras bebiam. Era difícil. E ele foi com a delegação pro hotel e eu fiquei com os dois, porque depois eu ia pegar o táxi e levava os caras, né? Aí eu tô lá, quem senta do meu lado? O Romário. Então é o Romário, e aí, peixe, beleza? Então eu tive aquela experiência com o Romário, com o Baixinho também, que foi muito legal. Que legal. E ficamos ali trocando ideia. Na época tinha cerveja, o Romário não bebe, né? Mas na época a galera ali bebia, a gente ficou tomando uma cerveja. Aí proibiram, porque os caras seguravam o xixi pra beber mais. Você acredita nisso? É incrível, né? Jogador de futebol é uma raça. Ninguém explica. Então, um dia a gente pode gravar só essas polêmicas de jogador de futebol. Pô, o que mais tem? Você me ajuda a trazer um ex-jogador aqui e a gente faz uma bagunça falando só desses bastidores. Fechou. Vamos falar de novo de polêmica? E a volta do Memphis, você é a favor ou contra? Eu sou totalmente contra. Eu acho que o Memphis, ele foi um cara importante, principalmente naquele cenário de 2024, quando o Corinthians estava para ser rebaixado, né? O Corinthians estava nas últimas posições. A contratação dele veio, na época o contrato ainda ninguém sabia do contrato dele, né? Mas ele jogou muito mesmo. Ele conduziu o Corinthians naquela ocasião. O Corinthians fez 9 vitórias. O Corinthians tinha 9 jogos para acabar. O Corinthians estava na zona de rebaixamento, faltando 9 jogos para acabar o campeonato. O Corinthians bateu o recorde histórico dos pontos corridos, venceu os 9 e não só saiu do rebaixamento, como ainda classificou para a Libertadores daquele ano. Muito em função da bola que o Memphis jogou. Realmente ele jogou muita bola. Foi um cara importante naquele cenário. Ele usava a camisa 94 no começo dele. Sim, eu lembro. Mas, coincidência ou não, quando ele tomou na mão grande, contratualmente, na verdade, a camisa 10 do Garro, a maionese começou a dar uma azedada ali. Subiu pra cabeça, tanto né? que o Memphis e o Garro nunca mais se deram bem. Isso é informação que a gente sabe e a gente tem lá de dentro. O Garro nunca mais jogou do jeito que ele jogava até então. E eu acho que o Memphis virou um jogador muito instável do ponto de vista técnico e ele parou de receber. Então o Corinthians foi campeão paulista do ano seguinte, ele não recebeu a premiação que ele tinha direito a receber. O contrato, depois vazaram o contrato dele, mostrando que era um contrato muito oneroso, um contrato que podia chegar e até ultrapassar a casa dos 6 milhões de reais, que é um contrato absurdo. Você pegar os principais jogadores do país aí, o De Arrascaeta, Gabigol, o Rafael Veiga na ocasião, os salários variavam, os maiores salários do país variavam entre 1,5 milhão, 2 milhões de reais, e o do Memphis era 6. Sim. Era uma coisa... O cara morava no hotel, um dos hotéis mais caros do mundo, o Rosewood, que custa 9 mil reais uma diária. Então era uma coisa desproporcional. Então ele tinha a equipe de segurança. Então era uma coisa muito... Foi o melhor... O Memphis jogou nos principais clubes do mundo, em alguns deles, né? E ele nunca teve um contrato tão alto quanto ele teve no Corinthians. Então, os dirigentes que lá estavam na ocasião, que era o Augusto Melo e o Pedro Silveira, que era o diretor financeiro na ocasião, eles acabaram com o Corinthians. Então, eles fizeram um contrato, eles deviam ser expulsos por esse contrato que eles fizeram com esse jogador. Só que, na contramão disso, conta muito o fato do corintiano estar carente de grandes ídolos. Então, quando o Memphis... E ele sabe jogar com isso. Ele é um cara midiático, ele é um cara
que sabe se posicionar nas mídias sociais dele falando, então ele vai na quebrada, na favela, então ele faz trança, ele se coloca como um cara popular, o que ele faz? Ele traz o carinho do torcedor corintiano pro lado dele. Então eu que sou crítico, quando eu falo que eu sou crítico, eu apanhei muito nas mídias sociais por criticar o Memphis, mas é porque eu gosto do Corinthians, entendeu? Sim. Eu não gosto do Memphis. Minha preocupação é o Corinthians. E hoje em dia, talvez pelo advento das mídias sociais, dos celulares, os torcedores eles estão muito mais ligados a jogadores do que ao time. Então hoje em dia o cara é fã do Memphis. Então todo mundo que criticar o Memphis ele vai bater. Eu sou de uma geração que a gente torcia pro time. Eu não tô nem aí pro jogador. Se o jogador tá fazendo coisa errada, que vaza do Corinthians, o importante é o Corinthians, entendeu? Minha preocupação sempre foi essa. É uma pena que acontece isso. Aí quando você chega numa dívida de 3 bilhões de reais, você quer renovar com um cara desse? Então é muito difícil, mas eu já tenho informação aí que os caras mandaram um contrato Baixando o valor, né? de baixando o valor, tiraram todos os gatilhos, tiraram todas essas premiações extras. O salário dele seria 1,5 milhão por mês, mais o parcelamento da dívida que o Corinthians teve ao longo de todos esses 2 anos e meio, 3 anos de contrato que teve com o Memphis. São 2 anos e meio. Hoje o Corinthians tem uma dívida com o Memphis de 45 milhões de reais. Meu Deus. Então eles querem fazer que eles querem aumentar um contrato de 2 anos, pagando ali 2 milhões a mais por mês para ele, como se fosse um repactuar a dívida. Então quer dizer, mesmo assim, num clube que está devendo 3 bilhões, você vai pagar ali 3 bilhões e meio para um cara 3 milhões e meio para um cara por mês, é muito dinheiro para um clube que não tem nada, né? E ainda que não tava jogando, não tá jogando. Ainda que não tá jogando. Nessa temporada ele fez só 12. Ó, a gente tá no mês de agosto. Se for pôr na ponta do lápis, Julho. que são 4. Julho. Mas já tá não, quase. A gente ainda vai soltar esse episódio em julho. É julho, perdão. Então, quer dizer, já passaram 7 meses. Se contar que o Memphis vai na média, vamos pôr 4 milhões. Você pega 28 milhões. O cara fez 12 jogos e fez 1 gol só. Então, pô, é totalmente sem sentido. Tá com um problema crônico no joelho, ele tem acúmulo de líquido no joelho. O cara não consegue jogar direito, toda hora tem estiramento muscular. Cara, eu tenho o maior respeito pelo Memphis, carinho por ele, por tudo que ele fez, mas não dá mais. Não dá. Eu também concordo, acho que seria só o nome de peso, mas o que a gente precisa é de gente que traga resultado, né? É isso aí. Isso aí. Agora eu vou também para uma última, prometo que vai ser a última dessas polêmicas. Não, pode falar. E a gente já vai indo para os finais, eu já escuto o pessoal falando, tá gostoso, continua, vamos lá. Mas eu gravei com o Vaguinho. Vaguinho de 77? 77. Grande Vaguinho. E ele contou pra mim na gravação que ele tá brigando no Corinthians pela estátua dele lá dentro do Corinthians. Que é um absurdo. Como o Neto tem uma estátua lá dentro e eu não tenho uma estátua? Eu que sou um dos principais jogadores. E aí tive que trazer essa polêmica aqui, né? Já que ele citou Neto na época. E aí, o que você acha? Ele merece uma estátua lá no Corinthians? Olha, vários jogadores merecem uma estátua no Corinthians. Eu acho que as decisões sobre o busto, elas acabam sendo muito mais políticas do que propriamente por merecimento. O Vaguinho merece, porque o Vaguinho, de fato, ele foi um dos jogadores que mais jogou na história. Acho que, se eu não me engano, ele é o quinto, sexto, alguma coisa assim, de jogadores que mais vestiu a camisa do Corinthians. Ele merece? Eu também acho que ele merece. Mas eu acho que o Birubiru merece, eu acho que vários outros jogadores merecem. O Guerreiro fez os 2 gols do Mundial. Pô, mas enfim, é um questionamento difícil de se fazer, sabe? Hoje, além dos mais antigos, né? Aquela galera do Baltazar, Teleco, mas tem o Rivelino, tem o Vladimir, tem o Zé Maria, que aí a do Neto, a decisão do busto do Neto foi tomada principalmente porque o Neto foi o principal responsável pelo primeiro grande título nacional da história do Corinthians. Então tem muito a ver com isso, né? O Ronaldo Giovanelli também tá lá. O Ronaldo foi o goleiro o goleiro da base do Corinthians, que saiu do terrão do Corinthians, que vestiu a camisa do Corinthians 602 partidas. Acho que ele é o terceiro maior, o que mais vestiu, né? Primeiro é o Vladimir, lateral, depois é o Cássio.
E muito se fala que o Cássio vai ter um busto, é só ele aposentar. Enfim, vai faltar Parque São Jorge, Vai. porque tem muito cara que merece. Eu não acho que o Vaguinho não mereça. Eu acho que ele merece. Mas isso aí é uma coisa... Eu acho que vários outros caras merecem. É que pouca gente sabe que dentro do memorial do Corinthians, que é lá no Parque São Jorge mesmo, a gente, inclusive, nos Donos da Bola, recentemente, a gente fez um link lá. Eu já estive lá por diversas vezes. Lá tem a calçada da fama dos jogadores, inclusive os pés do Vaguinho estão lá. Então, Mas ali... ele quer o busto dele. então, porque ali tem um espaço maior, ali tem uma possibilidade maior, tem um totem, não sei se você chegou aí lá, mas vale a pena a visita, pede pro seu marido te levar lá. Tem os totens, eu acho que tem o totem do Vaguinho lá. O Vaguinho não tá esquecido. Não tá, mas ele Pelo quer contrário, o busto dele. É que essa história do busto aí é realmente polêmica lá dentro. E por isso que eu quis citar. Olha, eu teria aqui mais um monte. Ah, tá bom, eu falei que era a última, mas como você tá ali com um monte de gente, já teve alguma situação que você falou assim, essa pessoa não traga mais para gravar? Existe isso lá com vocês? É que, na verdade, são pessoas mais fixas que vão lá no... Antigamente não era, né? Antigamente não tinha ninguém fixo, era Neto e nós fazíamos ali os convidados, então a gente tinha um produtor que levava de 3 a 4 convidados, na época eram 4 ainda, às vezes até 5. O nosso era maior ali, o estúdio dos Donos da Bola. Mas aí teve a possibilidade de trazer o Veloso, porque aí a gente quis dar um lance de não só ficar em cima do Corinthians, tem um cara do Palmeiras. Depois a gente quis dar um cara do São Paulo também. Mas assim, vira e mexe... É que é difícil falar o nome de alguém específico, mas vira e mexe tem aquele cara que fala mal, aquele cara que... Aí a gente decide entre nós ali, pô, esse aqui não dá mais, né? Pô, trava, não... Mas é difícil, porque hoje em dia a gente mantém uma galera, uma rotação legal, a gente já tem, então é o Veloso Souza fixo, aí a gente tem, mixa com parte da nossa equipe ali, os narradores, os repórteres, então hoje em dia convidado de fora é mais difícil. Agora já tá mais equilibrado. Melhorou para você não ter que passar. Melhorou pra gente não ter constrangimentos. Exatamente. Muito bom. Olha, Cascão, uma delícia estar aqui batendo papo com você. De verdade, eu ficaria por horas, porque assunto não vai faltar. Não falta, é verdade. Mas eu queria finalizar esse episódio para você passar uma mensagem para todas as pessoas que têm vontade de realizar o seu sonho como você e de tudo que a gente falou aqui, né, nesse episódio, porque você sempre, desde menino, teve vontade de trabalhar com futebol e hoje você está diretamente junto com os seus ídolos. Então, compartilha com a gente aí uma mensagem final, por favor. O que eu acho é que as pessoas, quando têm um sonho, um objetivo, a gente tá aqui com a Yasmin, né, que deve ter os sonhos dela e tal, eu acho que o mais importante é a gente acreditar e confiar nos nossos propósitos, sabe? Eu acho que eu tenho plena convicção ao longo de todos esses anos que tudo que eu almejei de verdade, que eu acreditei, eu alcancei. E o lance de fazer o bem e colher o bem, né? Que eu acho que também, se não adianta só fazer querer as coisas e só fazer cagada, fazer maldade para as pessoas, que isso só retorna negativamente para você também. Sabe aquela coisa, aquele jeito de falar assim, pô, eu quero que aquele cara lá, quero que aquele cara morra. Isso não é legal, porque isso acaba te trazendo coisas ruins. Eu aprendi ao longo de todos esses anos com a maturidade que eu não tenho mágoa de ninguém, de nada. Eu acho que tudo faz parte de um aprendizado da nossa vida, de uma construção. Então hoje eu sou realizado profissionalmente, dentro da minha casa também sou casado há 20 e poucos anos também, já com a mesma mulher, tenho minhas 2 filhas, então
Cara, de verdade, eu não tenho do que reclamar de absolutamente nada. Eu só tava falando com a minha mulher que agora eu voltei de férias, aí você toma umas a mais. Eu só tenho que me preocupar com a minha saúde, porque o resto tá tranquilo. Porque o João tá te esperando lá pra O João você tá me voltar esperando pra a esse Zé treinar Ruela com do ele. João. Preciso voltar a treinar com esse Zé Ruela. Olha lá, João, eu tô fazendo aqui a parte pra ele voltar É a isso treinar aí. com você, então Vou treinar lá na sua academia. vamos lá, bora lá. Vamos. Deixa aqui como que as pessoas chegam até você, Cascão. Nas minhas mídias sociais, pessoais, né? Eu tô no @eucascão. É porque o meu era Cascão, só que Cascão tem a sorveteria, tem outros. Aí eu vi um dia, eu tava mexendo no Instagram, e eu vi o Xamã, sabe aquele cantor? Aí tava o Eu Xamã. Aí eu falei, puta, eu vou usar isso aí. Eu Cascão, só que o meu Cascão é com K. Então é Eu Cascão, @eucascão. Nas mídias sociais, no Instagram, no X, em tudo aí. Maravilhoso. Além do Alambrado Alvinegro, quem curte Coringão, aí, quem é corintiano e curte as notícias do Corinthians, segue a gente lá, se inscreve no canal @TV Alambrado Alvinegro. Maravilhoso. Obrigado. Gratidão, Cascão, por você ter topado vir gravar comigo, porque eu sei que a sua agenda é apertada, mas o deu caminho certo. aqui da Band aqui foi pertinho, Foi tranquilo. pertinho, maravilhoso. Obrigado. Quero agradecer a Yasmin por estar com a gente aqui nos bastidores hoje desse episódio. Quero agradecer você que esteve conosco em mais um episódio aqui no Compartilha Cast. Hoje cheio de polêmicas, mas bem gostoso, um bate-papo bem descontraído. Se você não está inscrito, se inscreve, compartilha e deixa seu like, ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas. Quero também agradecer a todos os meus apoiadores, né, que é a Agência Estalos, a Tryhard Esportes e aqui o Espaço Além da Mídia. E, gente, até o próximo episódio. Muito obrigada, tchau, tchau. Obrigado, tchau.